Até a voz mudou, vocês viram? Bom dia. Realmente tá ruim mesmo, né? Então, eu vou fazer assim. Daqui para frente eu vou deixar a câmera parada, tá? Eu acho que fica melhor. Gente, perdão pelo atraso. A gente precisa terminar as questões de separação de misturas, correto? Confere aí. Pelo que eu falei com os meninos no começo da aula, a gente precisa terminar a segunda parte de exercícios da parte de propriedades da matéria. Só fiz a primeira? De todas, todas, todas? Então vamos matar tudo já. Pelo cronograma, pessoal, pelo nosso cronograma, a gente entra na aula de MOL, tá? Essa semana. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Senão eu não consigo me ver. Isso, aula de MOL. Deixa eu fazer assim que fica mais fácil. Então a gente termina os exercícios hoje, de separação de misturas, e entramos na parte de MOL. Vamos lá. Começa na página 6. 10. Tá. Então, página 10. A questão 1 eu já fiz. Então vamos para 2. Bora para 2. Página 10. Perdão. Então vamos lá. Na questão número 2, ele vai trabalhar com dois conceitos que a gente viu durante a teoria. Lembra que propriedades específicas são propriedades, como o próprio nome está dizendo, que são relacionadas a um tipo de material específico. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Nessa questão, ele vai trabalhar com uma delas, uma das propriedades específicas, que é a densidade. Então, olha o que o cara fala. Considere um funil de decantação nos esquemas de 1 até 5. Ao se colocar octano, água e etanol, então ele misturou 3 líquidos. Observa que em cada um dos líquidos ele deu a densidade. Deu a densidade do octano, deu a densidade da água e deu a do etanol. Quando eu misturar os 3, eu vou formar um sistema. E aí ele fala, assinale a opção que representa corretamente a separação de fases após algum tempo de repouso. Gente, quando ele fala em separação de fases, ele está falando basicamente do quê? De que existem substâncias que naturalmente se misturam para formar uma fase só, e existem as misturas que não se... os sistemas que os componentes não se misturam. Ele coloca água, octano e etanol. Vai. O que a gente precisaria saber desses caras para conseguir prever se eles vão se misturar ou não? Sugestões aí. Eu preciso saber a polaridade das moléculas. Lembra daquela história de que a gente ouve tanto na química, de que semelhante dissolve semelhante? O que isso quer dizer na prática? Que duas substâncias, para se misturarem, elas precisam ter uma semelhança do quê? De basicamente duas coisas. Polaridade e interações moleculares. Para uma molécula dissolver a outra, ela precisa se aproximar da outra. E para se aproximar dela, ela precisa interagir por uma força. De que tipo de força eu estou falando? Pode ser uma ponte de hidrogênio. O que mais? Vocês lembram os outros nomes das forças? Força de dipolo induzido, força de dipolo permanente. São interações. Quando duas moléculas interagem de maneira semelhante, elas são solúveis. Bom, o que eu sei sobre a água? Eu sei que a água é uma substância polar. Ela interage por forças do tipo ligação de hidrogênio. Certo? Então, qualquer substância que teoricamente faça ponte de hidrogênio pode se dissolver na água. Se vocês lembrarem do etanol, para quem lembrar um pouquinho da orgânica, vai lembrar que o etanol é assim, ó. Vê. Et, né, os dois carboninhos famosos, a hidroxila, que caracteriza um álcool, tá? E a gente sabe que moléculas que têm esse grupo, se você não sabe, você vai ficar sabendo durante o ano, moléculas que têm o grupo H de álcool interagem com a água. Por quê? Por conta da ligação de hidrogênio. Onde eu estou querendo chegar com isso, pessoal? Eu estou querendo chegar no seguinte.
Se eu misturar no mesmo sistema água e álcool, eles vão formar uma mistura homogênea, porque os dois conseguem interagir, então as moléculas conseguem se aproximar. Por outro lado, não sei se vocês vão lembrar um pouquinho da orgânica, a palavra octano, especificamente esse nome, ela lembra um tipo de molécula assim, ó. Só para não perder muito tempo. Isso aqui, ó. CH3, CH2, 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 CH3. Uma cadeia carbônica. É um hidrocarboneto. Uma das características que a gente precisa saber sobre esse tipo de coisa, né? Quando eu falo esse tipo de coisa, eu estou falando do hidrocarboneto, é que os hidrocarbonetos são estruturas que não interagem por ligação de hidrogênio. Hidrocarboneto não sabe fazer ponte de hidrogênio. Ah, professor, mas como assim? Ele não sabe. Ele faz um outro tipo de interação chamada força entre dipolos induzidos. O que você precisa saber disso por enquanto? Que moléculas que interagem por esse tipo de força não conseguem interagir com esse tipo de molécula. Onde eu quero chegar com isso? O octano não vai se misturar no sistema. Então a gente vai ter aqui, gente, com certeza, um sistema bifásico. Onde a fase orgânica seria o octano, e aí você teria uma fase aquosa que também tem uma molécula de álcool, também é uma molécula orgânica, tá? Duas fases. Bom, então a primeira parte do exercício é, eu já sei que o meu sistema tem que ter duas fases, então a gente já meio que exclui algumas alternativas aqui. Qualquer alternativa que tenha 3 fases, tchau. Agora o que a gente precisa decidir, se você olhar nas alternativas da questão, é onde está a fase inferior? Onde está, quem, ou melhor, a fase inferior está embaixo, né, idiota? Quem está na fase inferior, quem está na fase superior? Aí a gente vai pelas densidades. Veja, se eu tenho uma mistura de água e etanol, com certeza eu posso dizer que a densidade dessa mistura ela tem que ser um valor, gente, intermediário às duas. É o que eu sempre brinco quando eu falo esse exercício, eu falo, olha, quando você vai tomar um café com leite, o café ele é preto, o leite é branco. Quando você toma café com leite, você toma um líquido marrom, marronzinho. Mas você concorda que esse marrom depende do quanto você coloca de leite e do quanto você coloca de café? Por exemplo, eu gosto muito de muito café. Então o meu ele vem muito marronzinho. Se eu ponho muito leite, aquela mistura fica mais clarinha. Onde eu estou querendo chegar com essa metáfora besta? Que se você misturar água e álcool, gente, a mistura, ela não pode ser nem mais densa do que o mais denso, e também não pode ser menos densa do que o menos denso. Ela tem que ser uma propriedade intermediária. Então, o que eu posso concluir sobre a densidade dessa mistura? Bom, eu sei que ela tem que ser mais densa do que o etanol. E menos densa do que a água. Qual que é a densidade do etanol, gente? Achar para mim aí, por favor. 0,79. E da água? Então é isso. Deu para entender o lance? Qual que é a densidade do octano? 0,70. Então, quer dizer, por mais que... Você não sabe quanto tem de álcool. Você pode falar para mim, Danilo, eu não sei quanto tem de álcool e também não sei quanto tem de água. Tudo bem. Mas você concorda que essa mistura tem que ter, no mínimo, isso de densidade? Então, o octano, certamente, ele é menos denso do que a mistura. Então, se o octano é menos denso que a mistura, que é 0,7, acho que se não me engano, né? A densidade dele é menor, ele vai para cima. Então, você vai ter uma configuração assim, ó. Aqui está o trenzítio, com a bolotinha. Isso aqui é o funil. Aí eu vou ter duas fases. A fase de baixo é a mistura água e etanol.
Tá bom? Água, etanol. Qual que é a alternativa, então? Hã? D de doido? Tá, agora, posso fazer uma pergunta foda? Vamos lá, vamos subir o nível. Então quer dizer, professor, que a densidade de uma mistura vai ser sempre a média das densidades? Sim. Como é que eu calculo isso? Se eu precisasse, por exemplo, calcular a densidade da mistura, o que eu faria? Oh, boa! Média ponderada? Do que com que? Quem falou média ponderada aí? Como assim média ponderada? Vai pegar a densidade. Boa. Isso é a parte importante. Ô, gente, não sei se vocês lembram o que é uma média ponderada. Numa média ponderada, o que você faz? Você pega, por exemplo, dois valores e vai tirar uma média, né? Só que na média ponderada, você leva em consideração que alguns valores podem ser mais importantes do que o outro. Como que você faz isso? Você multiplica o valor por um peso. Na média ponderada, esse negócio chama peso. Então, por exemplo, vamos supor lá, eu quero calcular a densidade da mistura. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A densidade da mistura é igual a densidade de um deles, por exemplo, a densidade do álcool, multiplicada por um valor, mais a densidade do outro, multiplicada por outro valor, dividida por um número. Na média ponderada, esses valores se chamam pesos. Eles dão para a gente uma noção do quão importante é um valor para a média. Por exemplo, se eu vou misturar café com leite, a cor predominante depende daquele que está em maior quantidade, não tá? Então, por exemplo, você tem lá... Isso não existe, tá? Mas é só uma brincadeira. Cor do café. Cor do leite. Eu vou multiplicar cada cor por um número. Quanto mais café eu ponho aqui, mais isso aqui fica grande, não fica? Quanto mais leite eu ponho aqui, mais isso aqui fica grande. Tudo bem? Então aqui, o que é o volume nesse caso? É o quanto você colocou de cada líquido. Ó. Ó. É isso aqui. Ah, é uma fórmula, professor? É uma fórmula. Quem é bom de química, talvez vá lembrar que a gente usa essa fórmula também num outro momento, na parte de concentração. Quando a gente for falar de concentração de soluções. Por exemplo, imagina que eu tenho uma solução de água com sal. Ok? Tem uma outra solução de água com sal. Cada uma numa concentração. Mistura. Quando eu vou calcular a mistura, a concentração é a mesma fórmula. Tá? Você pode usar essa fórmula para calcular densidade de misturas, tá bem? Ou concentração de misturas. Então também vale, ó, vou escrever, já vou até adiantar isso aqui, tá? Vale para cálculo, vale para o cálculo da concentração das misturas. Tá bom? A tal da média ponderada. Deixa eu ver se eu precisava falar mais alguma coisa nesse exercício. Não, demos uma lembradinha em forças intermoleculares, esses paranauê todo, né? Lembrando, tá, gente, que tudo isso aqui vai ter aula, tá? Relaxa. Se você não lembrar, esse história de ponto de hidrogênio, a gente chega lá. Podemos passar para a próxima? Questão 3? Então vamos lá. Q3. Ele fez uns desenhos aqui, né? Então vamos desenhar juntos. No primeiro desenho, ele coloca 5 pares de bolinhas. Estão percebendo aí? 5 pares de bolinhas. Esses pares de bolinhas são todos idênticos? Hã? Alô? Não. O que eles têm de diferente? A cor da bolinha. Tá. É óbvio que isso aqui é uma linguagem simbólica, né, pessoal? O que a gente precisa entender nessa linguagem simbólica é o que cada bolinha corresponde.
O que cada bolinha dessa quer dizer? É um átomo. A matéria não é feita de partículas pequenininhas, que nós estamos chamando de átomos. Então eu vou considerar que cada bolotinha dessa é um átomo. Eu tenho aqui átomozinhos escurinhos ligados aos pares. E eu tenho átomos clarinhos ligados aos pares. Quando átomos se ligam, forma-se o quê? Uma molécula, exatamente. Escutei uma molécula. Esse medo de responder tá foda, hein? Vamos acabar com esse medo aí ou não? Não? Bolinhas se unem para formar moléculas. Ah, então isso aqui é uma molécula? É. Isso é uma molécula? É, molécula, molécula, molécula. Eu tenho um grupo de moléculas. Um grupo de partículas. Ou, peraí um pouquinho. Se eu tenho um grupo de partículas, das duas, uma. Ou isso aqui é uma substância, ou é uma mistura. O que é isso? O quê? Vocês querem arrancar a orelha, né? É uma mistura de substâncias. Ah, esse povo nerd. Como é? É uma mistura de substâncias. Tá bom, vamos aprofundar um pouquinho mais. Essas substâncias são iguais entre si? Não, por isso que eu chamo de mistura. Quantas substâncias vocês reconhecem aqui? Duas. Ah, então é uma mistura de duas substâncias. Tá. Agora, essas substâncias são formadas por átomos, não são? São. Esses átomos que compõem a substância, por exemplo, aqui é uma substância, sei lá, vai oxigênio. Você concorda que esses átomos são iguais? Então isso aqui é uma substância simples. E isso aqui também. Então vamos escrever. Mistura de substâncias simples. Gente, sem ler o enunciado, tá? Eu estou só olhando para a figura. Tá aqui. Dá para saber se essa mistura é homogênea ou heterogênea? Difícil, né? Porque você não tem o macro. Para você falar se uma mistura é homogênea ou heterogênea, você tem que ter o macro. Vocês entendem o que eu quero dizer com macro? O que é o macro? Você precisa ver. Né? Como é que você vai? Você vai olhar para um desenho e falar isso aqui tem uma fase ou duas fases. Não, você tem que olhar. Você tem que olhar para aquilo, visualizar mesmo, o macro mesmo, tá? É nesse sentido que eu falo. Aí o outro desenho, o cara fez outra coisa aqui. Ele fez umas bolonas grandes, com duas bolotinhas do lado. Aqui. E ele pintou as bolinhas aqui do lado. Aqui, ó. Então vamos lá, de novo, juntos. As bolinhas são átomos. Os átomos estão ligados. Então eu estou formando uma molécula. Ok? Eu tenho duas moléculas. Essas moléculas são iguais. Então eu não tenho partículas diferentes. Você pode dizer para mim assim, professor, mas os átomos não são diferentes? São. Mas quando a gente vai caracterizar uma coisa como substância, pessoal, você não pode olhar para os átomos. Você tem que olhar para os grupos. Vai classificar uma coisa como substância? Olha para isso. Olha para isso. Quando é que você tem que olhar para os átomos? Quando você vai classificar o bagulho em simples ou composto. Quer ver? Ó? Aqui eu tenho uma substância. Por quê? Porque os grupos de átomos, que são as moléculas, são iguais. Só que essa substância é formada por átomos que são diferentes. Na composição dela, alguém, não sei se foi aqui dessa turma ou se foi da turma 2, falou assim: é por isso que eu falo a palavra composto químico. É, exatamente. Então aqui eu tenho uma substância composta. Tá bom? Vê se vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso, gente. Eu sei que esses conceitos podem parecer bobinhos, né, mas eles atrapalham se a gente não sabe direito. Então, qual a resposta? Nem sei. O que ele pergunta aqui? Ele solicitou, análise, no sistema 1, temos duas substâncias simples. Ah, pronto, já é essa, né? Acabou. Vê se vocês têm dúvida em alguma alternativa, gente. Vê se vocês têm dúvida em alguma alternativa. Tudo certo? Vou virar a câmera aqui, tá?
Aí. Próxima. Mano, senta e chora nessa questão, cara. Essa questão é bem foda. Eu até vou dizer o seguinte para vocês, tá, gente? Para a gente poder resolver essa questão, a gente precisa de uma teoriazinha, tá? Ela é uma questão de separação de mistura, mas ela envolve uns conceitos bem difíceis. Então, ó, vamos lá, vai. Complemento de teoria. Se você quiser anotar isso no caderno, até sugiro, viu? Embora que a gente vai ter aula disso. Eu vou ter que dar esse complemento porque eu preciso dar para vocês noção de 4 coisas. Olha só o que a gente precisa entender aqui. Ponto de ebulição. Você fala, professor, precisa entender alguma coisa de ponto de ebulição? Precisa. Volatilidade. Todo mundo aqui já usa esse termo, né? Ah, fulano é mais volátil do que Beltrano. A gente precisa falar um pouco sobre isso e precisa falar sobre um tema que é pressão de vapor. Então, vamos lá. O complemento funciona assim. Primeiro eu queria que vocês entendessem qual é a diferença de evaporação e ebulição. Então, ó, primeira consideração, evaporação diferente de ebulição. Vamos lá, a história do macro, gente. Se você quer entender química bem, um bom químico, um bom aluno que entende química, ele olha para o macro e explica pelo micro. Então, o que eu quero dizer com isso? Você já viu algum líquido evaporar na sua vida? Me dá um exemplo de uma situação onde você vê um líquido evaporar. Eu vou dar um exemplo, tá? Roupa secando no varal. A roupa seca porque a água evapora. Só que você há de convir comigo que o varal não está a 100 graus Celsius. Então a pergunta que fica é a seguinte, espera um pouquinho. Se o ponto de ebulição da água é 100 graus, como é que as coisas secam? Perceberam a pergunta? Para responder essa pergunta, você tem que olhar para a situação e pensar assim, a água que está secando no varal, a água que está secando porque você derrubou um pouquinho no sofá, ela está evaporando. A evaporação, ela acontece a qualquer temperatura. É claro que se o ambiente está mais quente, ela evapora mais rápido. Os dias que estão mais secos, os dias que estão mais quentes, a água seca, a roupa seca mais fácil. Bem até aqui. A ebulição não. A ebulição não. Para você ver a água ferver, e a ebulição ela se diferencia da evaporação até pelo macro, né? Na ebulição eu enxergo desprendimento de bolha. Então é um outro processo. Ah, é uma mudança de estado que nem a evaporação? Claro que é. Mas elas são diferentes em que sentido? A ebulição, ela ocorre numa dada temperatura que, por sua vez, depende de outra coisa. Por exemplo, para eu falar que a água ferve a 100 graus, ela precisa estar numa condição específica, que é o nível do mar. O que eu quero dizer com isto? O ponto de ebulição de um líquido não depende só da temperatura. Ele também depende da pressão. Tudo bem até aqui? Vamos ver se está ok. Fala. Aquilo que você vê subindo não é fumaça na cachoeira, é água. São microgotículas de água. Qual é a cor do vapor da água? Boa pergunta. Qual é a cor do vapor da água? Incolor. Mas, professor, quando eu estou vendo fumaça, quando eu vou fazer café, eu vou começar a esquentar a água, antes dela ferver sai fumaça, não sai? Aquilo não é vapor. Aquilo ali é o vapor que quando sobe esfria e vira microgotículas. Aquilo que você está vendo, aquela fumaça, é igual nuvem. São microgotículas de água condensada. Vapor não tem cor. Aquilo que você olha na nuvem, por exemplo, que a gente tem uma tendência de achar que aquilo é vapor, aquilo é água. Tá? Então, se você está vendo alguma coisa branquinha desprender ali, não é vapor. Tá? No caso da cachoeira, são microgotículas que vão ambientando o ambiente mais úmido. Tá bom?
Gente, agora continuando. A água, presta atenção aqui e vai olhando aqui, ó. O ponto de ebulição da água é 100 graus se ela estiver ao nível do mar. Quando eu falo que ela está ao nível do mar, eu estou especificando o quê? A pressão. Isto significa que nem sempre a água vai ferver a 100 graus. Concorda? Qual é a condição? Se eu quiser ferver a água numa temperatura diferente de 100 graus, o que eu faço? Muda a pressão. Você quer ver um exemplo? Panela de pressão. Ô, gente, por que a panela de pressão chama panela de pressão? Hã? É sério, gente, não é brincadeira a pergunta. Por que uma panela de pressão se chama panela de pressão? Porque ela faz com que as coisas cozinhem numa pressão maior. E qual que é a vantagem de cozinhar numa pressão maior? A água fica mais quente. Cuidado! Não tem nada de cozinhar mais rápido, porra nenhuma. Para cozinhar mais rápido, você precisa que a água esteja mais quente. Concorda comigo? Porque qual é o problema de você cozinhar uma coisa com a panela aberta? Quando você cozinha uma coisa com a panela aberta, você está cozinhando o bagulho a 1 atm, não está? Nível do mar. A panela está aberta. Então a água vai ferver a que temperatura necessariamente? 100. Então aquele alimento que está dentro da panela, ele só vai chegar a que temperatura no máximo? 100. 100. Você nunca vai conseguir queimar um feijão se tiver água dentro. Porque aquilo vai chegar a 100 graus e não vai parar. Vai ficar ali. Agora, se eu quero cozinhar mais rápido, como vocês estavam falando, eu preciso que a água esteja mais quente. Problema, como é que eu vou fazer a água ficar líquida a 130 graus se ela ferve a 100? Não. Ela ferve a 100 com a panela aberta. E se eu fechar a panela? Ela ferve a 130 graus. Aí o alimento cozinha mais rápido. Vocês entendem isso? Agora, por que a pressão interfere? Essa é a pergunta foda. Eu sei que se a água estiver num ambiente de maior pressão, ela vai cozinhar mais quente. Pode usar esse termo mesmo, cozinhar mais quente, a temperatura vai estar maior. Eu sei que se a água estiver num ambiente de baixa pressão, vamos colocar, por exemplo, La Paz, que é sempre o que a gente põe, né? Porque é uma cidade super alta e os caralho, não sei o quê. Com certeza, a água fervendo em La Paz, gente, ela não vai bater nem 95 graus. Você vai ter água fervendo a 95 graus. Assim como você vai ter água fervendo a 130. Isso abre para a gente uma perspectiva fundamental. Quando eu falo para a gente, para os químicos, para os físicos, para os caras, eu posso ferver o líquido na temperatura que eu quiser. Basta que eu regole a pressão. Se eu quiser ferver água a 60 graus, eu fervo. Desde que a pressão esteja suficientemente baixa. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Tá. Todo líquido evapora, isso a qualquer temperatura. A ebulição precisa de uma temperatura por causa da pressão. Agora, por que a pressão interfere? Para você entender isso, a gente precisa de um outro conceito. Professor, você tem certeza que para resolver toda essa merda de exercício precisa saber isso? Tenho sim. Isso não é sadismo não, tá, gente? Deixa eu só ver se eu estou me vendo ainda. Tô. Vamos lá. Pensa comigo assim, gente. Se todo líquido evapora, independente de qualquer temperatura, tenta imaginar um recipiente contendo um líquido qualquer. Tá aqui. Recipiente tá aqui, aqui está o líquido. Aqui está o meio externo, certo? Ô, gente, se todo líquido evapora, você concorda que aqui na superfície do líquido tem um monte de vaporzinho aqui, assim, ó? Vou colocar umas bolotinhas aqui, ó. Imagina que essas bolotinhas, eu não sei se o pessoal de casa vai enxergar, são vapores do líquido subindo. Por exemplo, quando você aproxima o teu nariz de um frasco que tem uma bebida alcoólica, você não sente o cheiro do álcool? Ele está evaporando. Ele evapora. A gente não está vendo, mas ele evapora. Tá, e daí? Daí que os químicos descobriram
que ele evapora com uma pressão também. Quando o líquido está evaporando aqui, por menos que ele esteja fervendo, ele tem aqui uma pressão de vapor. O que é essa pressão de vapor? É a pressão exercida por vapores provenientes de um líquido. Do líquido. Todo líquido evapora, tá, gente? Você pode até não sentir o cheiro. Por exemplo, a gente não sente o cheiro da água porque a água é inodora. Mas se o líquido evapora, os vapores estão saindo daqui, essa região está cheia de vaporzinho. Né? Basta você pensar, quando você está se aproximando de um posto de gasolina, o combustível ele tem um cheiro bem característico, né? Tanto álcool como a gasolina, e eles são compostos que ou mais ou menos acabam evaporando, simples assim. Tá? Outro exemplo de coisa que evapora com facilidade, óleo essencial de planta, né, que é usado para fazer perfumes, fragrâncias, essas coisas que são usadas para fazer perfumes, fragrâncias, elas têm que ser voláteis. Um perfume está cheio de coisa volátil, justamente porque ele tem essa pressão de vapor. O que os químicos descobriram? Que essa pressão de vapor, ela primeiro pode ser medida, e ela é diferente para cada líquido. Por exemplo, se você pegar água a 20 graus e álcool a 20 graus, os caras estão na mesma temperatura, mas a pressão de vapor da água é maior. Ou seja, mesmo os dois estando a 20 graus, a pressão de vapor de um líquido vai ser diferente da do outro. O álcool evapora mais que a água. Então, a 20 graus, a pressão de vapor dele é maior. A água evapora menos do que a acetona. Então, a pressão de vapor da água vai ser menor. Então, aquilo que a gente chama de volatilidade... Ah, fulano evapora fácil. Beltrano não evapora tão fácil. Aquilo que a gente chama de volatilidade é medido por essa tal de pressão de vapor. O que você precisa saber sobre ela? Que quanto maior for a pressão de vapor, ou seja, mais escapa o líquido, né? Se tem mais pressão é porque escapa mais o líquido. Maior vai ser a volatilidade dele. Então, tipo assim, embora não pareça, né? Na física, na química, a volatilidade tem um significado bem específico. Volatilidade significa ter um líquido com pressão de vapor muito alta. Tá? O cheiro que a gente sente de alguma coisa são vapores. Necessariamente são vapores que, de alguma maneira, estão excitando o seu sistema olfativo. Né? Porque é tudo uma questão de receptor de membrana, né, gente? Nosso nariz tem células, nossas células têm receptores. Esses receptores grudam nas coisas. Então, por exemplo, quando você sente um cheiro, por exemplo, ai, nossa, tem cheiro de bolo de cenoura. Aquelas moléculas do vapor, da cenoura, do que quer que esteja ali, vão entrar no seu sistema e vão excitar os receptores. Entendeu? Tá? Tudo bem até aqui? Tá bom. Agora a gente pode começar a fazer a questão. Ufa. E a questão é super foda. A história é a seguinte, tá? Ele vai contar uma história. Lá embaixo, tem um texto. Se vocês observarem, ele tem duas lacunas. Ele quer que nós completemos essas lacunas. Tá bom? Dá uma lida no texto, gente. Dá uma lidinha no texto aí. Eu quero ver se vocês vão entender uma palavra que tem aí. Só precisa ler a primeira parte, tá? Aí eu vou traduzir
para vocês ali o que está falando aqui, porque é super complicado. Vocês observem que na figura ele coloca um sistema de destilação, certo? Então, assim, só de olhar para a questão eu já sei que ela vai falar sobre destilação. Aí olha o que ele fala. A destilação a vácuo. O que vácuo te lembra? Hã? Não entendi. Pouca pressão. Então, eu vou fazer uma destilação em pressão baixa. Se eu vou fazer uma destilação em pressão baixa, o que eu espero que aconteça? Bom, numa destilação alguém evapora, né? Você aquece e o bagulho evapora. Só que se eu fizer a destilação em pressão baixa, o que provavelmente vai acontecer? Hã? Vou fazer a destilação em pressão baixa. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, gente. Quem tiver que ferver, vai ferver numa temperatura menor. Simples assim. Se eu quero que uma coisa ferva numa temperatura menor do que ela costuma ferver, eu abaixo a pressão. Então a destilação a vácuo, ela é a baixa pressão. Você percebe que mesmo estudando destilação, você pode cair um trem desse na tua frente? Então, ó, a destilação é a baixa pressão. Se ela é a baixa pressão, o que eu espero é um abaixamento do quê? Do PE. O que é PE? Do ponto de ebulição. Ó, para quem gosta de química e para quem lembra um pouco dos anos anteriores, esse abaixamento do ponto de ebulição, pessoal, ele tem até um nome, tá? Quando você, de alguma maneira, faz um líquido ferver numa temperatura menor, por conta de um abaixamento dessa pressão ambiente, a gente vai dizer que esse efeito é chamado de tonoscopia. É a queda na pressão de vapor de um líquido por conta dessa mudança de pressão, tá? Queda no ponto de ebulição, perdão. A gente vai falar sobre isso na parte de propriedades, tá? Aí ele continua. A destilação a vácuo é uma técnica experimental empregada em separação de misturas com temperaturas de ebulição elevadas. Na figura, é apresentada uma aparelhagem de destilação a vácuo, na qual se emprega uma bomba de vácuo convencional que mantém a pressão dentro do sistema em aproximadamente 0,3. Olha o valor dessa pressão, gente. Tudo bem, agora presta atenção nesse detalhe. Quando um líquido ferve, como que você percebe que ele está fervendo? Porque solta bolha. O que está acontecendo naquele momento? Ah, professor, ele está fervendo. Tá, mas quando ele está evaporando, não solta bolha. A evaporação é uma mudança de estado onde o líquido sai, mas ele sai bem de boa. A ebulição é um líquido sai saindo. Por que isso acontece? Lembra que eu falei para vocês que o líquido tem a tal da maldita da pressão de vapor? Cada líquido tem a sua. O álcool, a água, esse caralho. Só que se você começa a esquentar o líquido, adivinha o que começa a acontecer com a pressão deste vapor? Começa a subir. O líquido começa a ficar mais quente. Essas moléculas que estão evaporando aqui, ó, elas começam a evaporar com muita força. Tá esquentando o negócio. Chega uma hora que essa pressão de vapor fica tão grande que ela fica igual à do ambiente. Quando a pressão de vapor do líquido, de subida, ficar igual à do ambiente, que é de descida, né? Você tem que lembrar o seguinte, gente, a pressão do ambiente ela está aqui, ó, contra o líquido. É meio que uma briga. Quando essa pressão de vapor igualar, sai a bolha, ebuliu, bolha, bolha, bolha. Deu para entender? Agora olha só.
O que é a temperatura de ebulição de um líquido? Vai, alguém responde aí para mim. Qual a definição de temperatura de ebulição de um líquido? Só que assim, você não vai falar aquilo que você falava no 6º ano. Ah, a temperatura de ebulição é a temperatura que o líquido vira gás. Não, não, não. A temperatura de ebulição de um líquido é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se igualou com o ambiente. Todo líquido tem a sua pressão de vapor possível de igualar com o ambiente. Mas você precisa esquentar uma certa temperatura. Então, por exemplo, olha que foda isso. Você tem que falar algumas vezes para se acostumar, tá? Por que a água ferve a 100 graus ao nível do mar? Por que a água ferve a 100 graus ao nível do mar? Porque a 100 graus, a pressão de vapor da água vale 1 atm. Se você esquentar a água a 100 graus, ela não ferve? Se você esquentar a água a 100 graus, a pressão de vapor dela tem que ficar igual ao do ambiente. Então, se a pressão do ambiente for 1 atm, ela vai ferver quando a pressão de vapor dela for 1 atm. Se a pressão aqui fora for 0,3, esse líquido vai ferver quando a pressão de vapor dele for 0,3. A pressão de vapor do líquido tem que ser igual à do ambiente onde ele está. Senão ele não ferve. Ele fica só evaporando. Perguntas? Foda, né? A gente consegue complicar as coisas mais fáceis, né? Continuando. Na tabela, são apresentadas informações de temperatura de ebulição do álcool isobutílico em diferentes pressões. Por exemplo, ó, se eu quiser ferver esse maluco a 1 atm, qual é a temperatura que eu tenho que esquentar ele? 108. Se eu quiser fervê-lo a 0,49 atms, uma pressãozinha baixa, aí eu já preciso esquentar ele a 89. Entenderam? Então, quando a pressão onde você está fazendo a experiência é baixa, o ponto de ebulição também é baixo. Acompanha, tá? Beleza? Agora completa a lacuna aí. Vou dar um tempo para vocês completarem. Ou tentarem completar. Aí a gente corrige. Oi. Está desligado esse ar, não tá? Não. Tá frio aqui mesmo. Ele tá... Peraí. Vou aumentar também a temperatura. Que tá muito frio. Pronto. 24. Vamos tentar responder a questão, tá? Na purificação do álcool com destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido, na temperatura em que ocorre sua ebulição, é tananã, sua pressão de vapor na temperatura de ebulição em condição de 1 atm. E aí? Ele está falando assim, ó. Quando eu destilo a vácuo, vamos comparar aqui, ó. Destilação a vácuo. E destilação a pressão normal. Destilação a pressão normal. Quando eu destilo a vácuo, a pressão de vapor do líquido precisa ser igual à pressão no vácuo. Então, por exemplo, se eu for destilar o cara a 0,3 atm, a pressão de vapor dele tem que ser essa para ele ferver. Tudo bem? Se eu for destilar o líquido numa pressão normal, a pressão de vapor dele tem que ser 1 atm. Então, na destilação a vácuo,
a pressão de vapor do líquido precisa ser menor do que a destilação à pressão normal. Vou ler de novo, ó. Na purificação do álcool por destilação a vácuo, a pressão de vapor do líquido, na temperatura em que ocorre a sua ebulição, é menor que sua pressão de vapor na temperatura em que ocorre a ebulição a 1 atm. Tá bom? Então, ó, quando eu destilo ele a 0,3, a temperatura de ebulição é menor. Ela é pequena. Quando eu destilo a 1 atm, a temperatura de ebulição é maior. Tá? Então fica menor que sua pressão de vapor na temperatura em que ocorre a ebulição. Tá? A condensação do vapor do etanol em condensador ocorre em temperaturas tananã do que se ocorresse a 1 atm. Então imagina o seguinte, ó, você vai destilar a mistura. O vapor sobe, condensa e desce. A que temperatura tem que estar o vapor para ele condensar? Qual é o ponto de condensação da água a 1 atm? 100. 100, gente. A água não ferve a 100? Então ela condensa a 100. Gente, o ponto de condensar de um líquido é o mesmo ponto de ferver, só que é o contrário. Então, por exemplo, a água ferve a 100 graus. O vapor condensa a 100 graus. A água funde a 0 graus. A água congela a 0. Então, por exemplo, se um líquido evapora a 80 e poucos graus, ele vai condensar a 80 e poucos graus. Se um líquido evapora a 100 e poucos graus, ele condensa a 100 e poucos graus. Então, quando eu destilo a vácuo, ele evapora numa temperatura menor, porque a pressão está menor, e também condensa numa temperatura menor. O processo é exatamente o mesmo, só que você diminui a temperatura da mudança de estado. Tá? Então, vamos completar aqui, ó. A condensação do vapor de álcool isobutílico no condensador ocorre em temperatura mais baixa do que ocorre a 1 atm. Mais baixa. Então, ó, embora o gabarito esteja pondo letra C, que está errado, a resposta é A, tá? Se vocês forem olhar no gabarito, lá está dando C. E não é. Fala. Isso. Não. O termo pressão normal para a gente é 1 atm. Não, porque assim, se você fala pressão ambiente, que ambiente? A gente costuma se referir a gente usa o termo pressão ambiente para dizer, ó, o recipiente está aberto. Mas a gente tem vários termos, né? Você tem pressão normal, que é 1 atm, e pressão ambiente, que muitas vezes a gente escuta para dizer, olha, o recipiente está aberto. Porque quando você tem um líquido fechado, né? Fala. Vácuo. É o ambiente do vácuo, exatamente. A gente chama de pressão ambiente lá dentro 0,3, mas a gente sabe que esse ambiente está numa pressão menor do que o normal. Então, isso seria a pressão interna, vamos colocar dessa forma. Tá? Do próprio sistema. Exatamente. Tá bom? Vocês estão congelando ainda? Estou vendo que os caras botando blusa. Vamos fazer o seguinte, então. Pronto. Acabou essa porra. Fala. Não. Devagar. A pressão de vapor não determina o ponto de ebulição. O que determina o ponto de ebulição é quanto você tem que chegar nela. Então, é assim. Como é que eu posso explicar? Você tem uma pressão ambiente. A tua pressão de vapor está aqui. Quanto menor for a pressão de vapor,
mais você vai ter que esquentar o líquido para ele chegar naquela pressão. Então o ponto de ebulição é maior. Entendeu? Olha a frase que eu vou te falar que foda. A água e o álcool são dois líquidos cujas pressões de vapor são diferentes numa certa temperatura. Por que o ponto de ebulição da água é maior? Porque a pressão de vapor dela é menor, a qualquer temperatura. O esforço seria a energia que você tem que dar para o sistema. Então, vamos supor, isso aqui é a pressão de vapor do álcool. Aqui é a pressão de vapor da água. Eu quero levar as duas até lá em cima. Qual que eu tenho que esquentar mais? A da água. Então, o líquido que tem pressão de vapor baixa, ele precisa ser mais esquentado para atingir aquela pressão limite, seja qual for ela. Entendeu? Tá? Oi. Isso, no caso, é a volatilidade. Volatilidade é sinônimo de pressão de vapor alta. Então, por exemplo, quando eu digo assim, o éter é mais volátil do que o álcool. O que eu estou dizendo tecnicamente? Que se você pegar os dois líquidos, a pressão de vapor do éter é maior. Simples. Tá? Beleza. Ficou alguma dúvida? Falei que essa questão dava quase para a última aula, né? Mas é uma questão boa, né, gente? Para a gente poder entender bastante coisa. Tá, eu perdi minha apostila. É isso aí. Próxima. A 5 é de boa. A 6 é outra bucha, tá? Deixa eu só voltar para cá. Opa, calma. Aqui. Oi. A destilação por arraste de vapor é assim. Essa pergunta é boa, tá? Eu vou fazer um esqueminha para você aqui. Se vocês quiserem anotar, tá, gente? Porque essa destilação por arraste de vapor, ela aparece volta e meia em exercício. Gente, para pensar o seguinte, ó. O que é uma destilação? Uma destilação, então vamos escrever aqui, ó. Destilação por arraste a vapor. Bom, basicamente o que você faz? Vamos supor, você tem uma mistura aqui. Geralmente, a destilação por arraste a vapor ela é usada principalmente na indústria de, por exemplo, extração de produtos vegetais. Tanto os produtos de natureza medicinal, como cosméticos, o pessoal costuma usar muito essa técnica. Então, vamos supor que você tem lá um vegetal e você quer extrair, sei lá, alguma coisa dele, uma essência, algum negócio. O que você precisa fazer? Você precisa extrair alguma coisa dali de dentro. Para você extrair essa coisa, o que você pode usar aqui? Um solvente. Por exemplo, eu vou extrair clorofila da planta. Eu vou pegar aquela planta, deixar de molho na clorofila, num solvente, pode ser clorofórmio, pode ser éter, alguma coisa dessas, e o próprio solvente vai extraindo. Na destilação por arraste a vapor, ao invés de você colocar o líquido para ferver, o que você faz? Você aquece a mistura e passa aqui uma fase móvel, que é um vapor. Vapor do que, Danilo? Do que você quiser. Pode ser de água. Se você estiver extraindo daqui uma substância que seja muito hidrofílica, você faz um vapor de água. A água sai cheirosinha aqui. Tipo saunas, já viram sauna? Quando sai aquele cheirinho do vapor da sauna, aquele é um arraste a vapor. Aí esse vapor, ele passa por dentro da substância, da mistura, melhor. Dependendo do que é o vapor, ele vai se afinizar por uma ou outra coisa. E aí sai aqui a substância. Vocês já ouviram falar? Atenção, tirem as crianças da sala, tá? Baixa aí, você que está em casa, baixa aí o negócio. Vocês já ouviram falar de um bagulho chamado haxixe? Já ouviram falar de haxixe? Não? Tem uns que fazem assim, ó. Já um amigo meu falou. O haxixe é o suco da maconha. É uma borracha. É um negócio assim, ó. Parece que você pega ele. Não que eu tenha contatos, tá, gente? Por favor. Eu tenho mais o que fazer da minha vida.
é uma borracha que parece uma borracha de apagar coisa. Eles extraem todo o óleo que tem dentro da planta. Como que eles fazem isso? Fase móvel. Eles pegam ela, prensa e injeta CO2. Sabe o CO2 de fazer refrigerante? Ele é geladão. Eles colocam dentro de uma prensa, injeta o gás atravessa o sistema. O CO2 é uma substância bastante apolar. Sendo uma substância bastante apolar, ele vai ter afinidade pelos óleos da planta, pelo tetraído-canabinol, pelo CBD, pelas outras substâncias. Então você usa uma coisa, ao invés de você ferver a mistura, você vai usar um negócio quente, passar por dentro dela e tirar as substâncias dali. Tá? Destilação por arraste a vapor. Qual é o princípio, né, químico envolvido nisso? Solubilidade. Então, se eu quero dissolver uma substância aqui que seja polar, eu uso um solvente polar. Tá? Beleza? Na questão, ele fala assim, ó. 5. A 5 e a 7, elas são bem parecidas. Considere o seguinte procedimento realizado. Olha o que ele vai fazer. Cada palavra tem uma pista, gente. Ele vai obter óleo de amendoim. Se ele vai obter óleo de amendoim, ele vai tirar uma substância de dentro do amendoim. Tá bem? Essa substância será solúvel em água? É óleo, gente. Óleo de amendoim. Tá. Olha como ele vai fazer. Primeiro, remover as cascas e as peles dos grãos de amendoim. 2. Transferir os grãos para um almofariz. Almofariz, gente, é uma tigela, tá? É uma tigela. Acrescentar etanol. Triturar bem com um pistilo. Pistilo é um soquete. Você já moeu pimenta na mão? Ou alho na mão? Às vezes a gente usa aqueles aparelhos que você vai fazendo isso aqui e vai moendo, tá? Isso é um almofariz e o pistilo. Então, pera. Eu peguei o amendoim, tirei a casca, triturei e pus álcool. Por que eu pus álcool no amendoim? Porque você vai tirar alguma coisa dali de dentro. O álcool é o extrator. Tá? O álcool é a substância que vai tirar o óleo do amendoim. Continuando. Coar a mistura do almofariz, ou seja, tirar aqueles solidinhos, né? Recolhendo o líquido coado em um prato. Ô, gente, eu triturei o amendoim, pus álcool, dei uma misturadinha e coei. O que saiu aqui embaixo? Hã? Óleo não, só óleo não. Álcool e óleo. Então, no processo de extração, na hora que eu filtrei, o sólido ficou e o álcool veio com o etanol. Ok? Última coisa. Deixar o prato exposto ao ambiente até que o etanol evapore. Olha, ele está lá álcool e óleo, né? O álcool vai evaporar, porque o álcool é mais volátil. Aí vai ficar só o óleo. Aí ele fala, recolher com uma seringa o óleo de amendoim que restou no prato. Tá aí. Vamos completar frases. A trituração dos grãos favorece a dissolução de óleo no etanol puro, pois aumenta a superfície de contato. Então, tipo, na hora que eu trituro, eu estou aumentando o contato do etanol com as partículas sólidas. Tá bem? Aumenta a superfície de contato, tornando o processo de separação de misturas chamado extração por solvente. O nome é esse, tá? Extração por solvente, mais rápido. A separação da mistura do óleo com álcool é possível porque o etanol possui maior o que do que o óleo? Maior pressão de vapor. Se ele é mais volátil, significa que ele tem maior pressão de vapor. Então, o que a gente percebe, né, ao realizar essas questões? Que esse conceito de pressão de vapor aparece com uma certa frequência. Então, ficou aumenta, extração por solvente e pressão de vapor. Ficou a alternativa C. Tá bom? C. Questão 5. Quando a gente tiver aula de propriedades coligativas, a gente vai falar novamente desse conceito, só que aí bem certinho, tá?
5, 6. Gente, na 6 também tem que ter bastante calma ao ler a questão, tá? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês antes de a gente ler a questão é: observa que na figura você tem uns retângulos cheios de coisinha dentro. Identifiquem, por favor, na questão que existem coisinhas triângulos e existem retângulos. Percebeu isso? Isso aí é importante para a gente começar a questão. Vamos ler. Eu vou ler e à medida que eu for lendo, eu vou fazendo um esquema aqui, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, rapidão. Estou apontando para a televisão, idiota. Aqui. Olha o que ele fala. Em um experimento, determinadas massas de ácido maleico e acetona, então percebe que tem duas substâncias, né? Ácido maleico e acetona, foram misturadas a 0 graus, preparando-se duas misturas. Então eu peguei acetona, ácido sei lá o quê, e misturei. Preparei duas misturas. Uma delas, X, foi resfriada a menos 78 graus, enquanto a outra, M, foi mantida a 0 graus. Então eu tenho duas misturas. Eu tenho uma mistura M, que está a 0 graus, e tem uma mistura X, que está a menos 78 graus. Tá, para um pouquinho. Olha para os quadrinhos. Mistura M, de Maria, e mistura X, lá que é de baixo, menos 78. Vocês observam uma coisa nos desenhos? Que tem vários retângulozinhos, tudo amontoado lá no fundo. Fala. Tá frio aí? Perceberam que tem um monte de retângulozinho amontoado até o fundo? O que será que é isso, hein? Corpo de fundo. Boa. Espera aí. Alguém vai morrer. Que seja eu, né? Já entendi. Espera aí. É porque ele tá na cara de vocês aí. Não, calma aí, né, gente? Não vou deixar assim. Aumentei a temperatura. Vamos ver se dá uma melhorada. Tá muito frio aí? Não? Ai, ele tá girando esse arrombado. Pronto, vamos ver se agora ele vai. Agora vai. Deixa ele pra cima, que aí não vai tanto aí assim. Tá ligado? Muito melhor. Então, ó, percebe o seguinte nos dois desenhos, tanto no X como no M. Tem um monte de retângulozinho lá embaixo, não tem? Vocês perceberam que tem uns retângulozinhos no meio dos triângulos? O que está acontecendo aí? Isso aí está com uma cara de um sólido dissolvido num líquido com corpo de fundo embaixo. Vê se vocês entendem isso. Quem seria o sólido? Os retângulozinhos, os tijolinhos. Esses triângulos provavelmente é um líquido. Então, pera um pouquinho. Olha no X e olha no M. Nas duas eu não tenho corpo de fundo? Então, se eu tenho corpo de fundo, a gente tem aí o que nós chamamos na química, né, de solução saturada. Não tem nada de super. Super é o cacete. Super é além. Super é uma coisa fora do normal. Não. Se tem corpo de fundo, para ela ser super, ela precisa estar dissolvido mais do que o limite. Daí vem o termo super. A gente chega lá, tá? Mas não é uma super. Então eu tenho aqui, ó. Eu vou escrever solução saturada com corpo de fundo, SSCF. Solução saturada com corpo de fundo. As duas. Tá, continuando.
Isso é só uma identificação. Aí, então, ó, esse cara está a 0, esse cara está a menos 78. Aí, olha o que ele começa a fazer. A seguir, ambas as misturas M e X foram filtradas. Ô, gente, por que você filtra uma coisa? Para tirar um sólido. Se essas duas soluções são saturadas com corpo de fundo, por que eu filtraria? Para tirar o corpo de fundo. Então, na hora que eu filtrar isso aqui, você continuará tendo soluções saturadas. Só que agora sem o corpo de fundo. Dá uma olhada, aí ele continua falando assim, ó, resultando nas misturas N de navio e Y. Então, ó, o M foi filtrado e virou N. O X foi filtrado e virou Y. Dá uma olhada no desenho. Qual a diferença do desenho X para o desenho Y? Não tem mais corpo de fundo. Qual a diferença entre o desenho M de Maria e N de Nair? Não tem corpo de fundo. Então, ele só tirou o corpo de fundo. Tá. Então, filtração. Deixa eu só colocar aqui, ó, F de filtro de filtração, tá? Tá bom? Continuando. Finalmente, um dos componentes de cada mistura foi totalmente retirado por destilação. Os recipientes marcados pelas letras O e Z representam o que restou da mistura. Então, peraí. Ele pegou o N, destilou e ficou O. Ele pegou o Y, destilou e virou o Z. Certo? Tá, agora por favor, dá uma olhada no quadrinho N de Nair e O de Oliva. O que tem de diferente? Sumiram os triângulos, né? Sumiram os triângulos. Então, provavelmente, o que aconteceu ali? Ele evaporou e o triângulo, que era o líquido, saiu. Então, daqui para cá, ficou só ali um resíduo. Um resíduo. E isso também aconteceu no Z. Isso também aconteceu no Z. Ele pegou, aqueceu o Y, tirou todos os triângulozinhos e aí sobrou os retângulozinhos, que seria o sólido. Tá bom? Deu para entender como funciona o negócio? Então, ele pegou, dissolveu, filtrou e destilou. Ele fez isso a temperaturas diferentes. Deixa eu fazer uma última pergunta. Aí depois a gente vai ler a questão. Em qual das temperaturas eu consigo ter mais substância dissolvida? Onde que a solubilidade dessa substância no líquido foi maior? No M ou no X? Foi no X? Eu vou perguntar de novo, tá? Só por desencargo de consciência. Será que aonde a solubilidade foi maior? O que vocês estão contando para saber? Você tem que contar para saber onde a solubilidade é maior. Quantos quadradinhos estavam dissolvidos lá no começo? Lá no comecinho. Se você, com uma bastante atenção, contar no M de Maria, eu tenho quantos quadradinhos? 6, se não me engano. E no X, eu tenho 3. Olha a sutileza da questão. Percebeu que no X eu tenho 3 e aqui eu tenho 6? Então significa o quê? Que a solubilidade é maior aqui, ó, onde tem mais coisa dissolvida, mais solúvel. Professor, por que você está falando sobre isso? Porque ele vai perguntar lá embaixo. Ele vai perguntar lá embaixo, tudo isso aqui. Tá? Vamos ler agora, de novo, essa história de lacuna infernal, né? Aí lá embaixo, ainda tem, como se não bastasse toda essa zona, lá embaixo ainda tem uma tabela. Nessa tabela, observa aí, ó, ele mostra pra gente o ponto de fusão e de ebulição do tal do ácido maleico e da acetona. Pergunta, por que será que ele me deu essa tabela? Eu preciso saber, na verdade, quem é quem, ó. Quem é a acetona? É o triângulo ou é o retângulo?
É isso que ele está querendo, com a tabela. Né? Observem uma coisa. Olha o ponto de fusão do ácido maleico. O ponto de fusão é 138 graus, gente. Isso significa que, abaixo de 138 graus, qual é o estado físico desse cara? Então, ele é o retângulo. Ele é o retângulo. O ácido maleico. Tá? E a acetona é o líquido. Tanto é que ela tem um ponto de ebulição bem baixo, né? 50 e pouco. Então, vamos lá. Agora eu vou lendo e vamos tentando completar as lacunas. E aí depois, aquilo que vocês não entenderem, vocês perguntem. Vamos lá. Tanto no recipiente M como no recipiente X estão representadas soluções, aí vem, saturadas de ácido maleico. Soluções saturadas de ácido maleico. O ácido maleico seria o soluto, né? Tá? Cuja solubilidade diminui com a diminuição de temperatura. Ó, cuja solubilidade diminui com a diminuição de temperatura. Tá? A uma determinada temperatura, as concentrações de M e N, essas duas aqui, ó, e de X e Y, são iguais. Se você olhar para o M e para o N, a única diferença é que tirou o corpo de fundo. Tá? Mas a concentração é a mesma do que está dissolvido ali. Em diferentes instantes, as moléculas representadas por um retângulo pertencem a um composto que pode estar solúvel. Deixa eu ver. Tem solúvel? Tem dissolvido ou sólido, né? Ou dissolvido ou sólido. Tá? Beleza? Então, qual a alternativa que ficou? Vixe Maria. C. Tá aí. Como que deixar uma questão de um assunto fácil difícil, né? A última, de uma certa maneira, pessoal, ela lembra um pouquinho a anterior, aquela do óleo de amendoim. Então é a 7. Deixa eu só mexer aqui na câmera. Aí. Questão 7. Ele mostra lá na página de trás, gente, um fluxograma de um cara que vai tirar. Acho que ele vai tirar o óleo. Deixa eu ver o que é mesmo. Óleo. Ele vai fazer uma remoção de óleo essencial na casca de laranja. Então o que ele fez? Ele pegou a casquinha da laranja. Casca de laranja. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, um dos laboratórios que me marcou muito foi o laboratório de orgânica, que era um laboratório só para fazer experimentos de orgânica. E nas primeiras experiências, a gente fez extração. Então, cada grupo podia escolher uma coisa. O meu grupo escolheu cravo. Aí teve um grupo que escolheu limão. Cara, o laboratório ficou tão cheiroso, gente. Imagina um laboratório de cada grupo tá tirando um óleo essencial diferente. Então tinha cheiro de canela, tinha cheiro de cravo, tinha cheiro de laranja. Nossa, foi maravilhoso, cara, aquele dia. Tudo bem que deu errado pra caralho, mas tudo bem. Aí ele pegou essa casquinha de laranja e fez o seguinte: pegou éter e simplesmente misturou lá no meio. Tá? E ainda amassou as cascas ali, quebrou elas, tal, não sei o quê. Maceração. Vocês viram que da outra vez, o cara usou que solvente para extrair o óleo? Etanol. Vocês estão percebendo que geralmente é solvente orgânico? Geralmente é orgânico. Você vai tirar uma coisa de uma planta, de um extrato, normalmente o solvente você vai usar um solvente orgânico. Tá, aí ele fez o seguinte. Ele fez um processo que, segundo o enunciado, separou a mistura num resíduo, que seria a casca,
e separou aqui um sistema homogêneo. Ô, gente, o que vocês acham que tem nesse sistema homogêneo? Meu Deus. Aqui, ó. É o éter e a água. E o óleo de laranja. Tá? Aí ele pegou esse sistema e fez um processo 2. Fez um processo 2. Desse processo 2, ele extraiu o éter, tirou o éter e o óleo essencial. Pronto. Tá? E ele vai questionar a gente sobre que processos poderiam ter sido esses, né? Quais são os números 1 e 2? Bom, o 1 podia ser uma filtração e o 2 podia ser uma destilação. Né? Ó, aqui ele filtra, tá? Para separar o resíduo sólido do resíduo do que me interessa, e aqui eu faço a destilação fracionada. Aí. Tá bom? Ficou a alternativa, então, E, né, pessoal? E. E. Isso mesmo. Melhorou aí o frio, meninas? Melhorou? Perguntas até aqui, pessoal? Vamos começar, então, o próximo tema? Vou deixar engatilhado para a próxima aula. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu vou parar a gravação. Tá, e como que eu faço isso agora? Ah, tá.